Se alguém, ao profetizar algo para uma pessoa, ou for entregar alguma bênção, ou até mesmo pregar para alguém, e de repente essa pessoa disser, Deus mandou falar, quando não foi Deus que mandou falar, essa pessoa cometeu blasfêmia contra o Espírito Santo ou não? Fica comigo que eu já vou te explicar tudo à luz da palavra. Bom, meus queridos, a paz do Senhor, Sérgio Silva aqui mais uma vez com vocês. Sejam bem-vindos aqui ao canal Revelações da Bíblia. Respondendo aqui a um comentário de um inscrito aqui do canal. Se uma pessoa for entregar algo ou profetizar algo para alguém e disser Deus mandou dizer ou Deus falou, quando na verdade ele não disse nada, isso constitui blasfêmia contra o Espírito Santo? Bom, meus queridos, para a gente entender melhor essa questão, nós temos que fazer algumas observações que a Bíblia nos orienta. A primeira observação é o seguinte: lá no livro da lei, mais precisamente nos 10 mandamentos, um dos 10 mandamentos vai dizer: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Certo? Então já existia uma lei que dizia e que diz que nós não devemos tomar o nome do Senhor nosso Deus em vão. Isso era um pecado grave, é um pecado grave na visão do povo hebreu. Então, todas as vezes que um profeta ia entregar alguma coisa a seu povo, que Deus descia sobre ele ali, o Espírito descia sobre ele, que era de forma limitada, ele vinha, descia, operava ali a ação que ele tinha que operar na vida daquele profeta, ele entregava o que Deus tinha que entregar para o povo e voltava novamente para o céu. Naquela ocasião, naquela época, existia muitos falsos profetas também. Tanto é que a Bíblia vai dizer, lá no livro de Deuteronômio 18, versículo 20, que o profeta que usar o nome do Senhor em alguma profecia, uma vez que ele não tinha falado nada, esse profeta teria que ser morto. E lá no livro de Jeremias 23, versículo 16, ele vai dizer: assim diz o Senhor, não des ouvido às palavras que saem da boca dos profetas, que têm visões que sobem do próprio coração. Olha só, tem visões que sobem do próprio coração. E dizem e profetizam quando não saiu nenhuma palavra da boca de Yahweh. O versículo deixa bem claro. Eles profetizam profecias e que não deve, ou seja, eles profetizam e Deus está dizendo para que as pessoas tomem cuidado, para que não se iludam, porque são ilusões e profecias tiradas do próprio coração deles, e não foi o Senhor que falou. E eles ainda dizem que que aquela profecia saiu da boca do Senhor, sendo que não saiu da boca do Senhor. Então o Senhor está dizendo: cuidado com essas profecias que causam ilusões, sendo que eu não falei nada. Certo? Porque isso era um pecado, e é um pecado grave até hoje, ali no meio do povo de Israel. E também não é recomendado que nós cristãos venhamos praticar, que é tomar o nome do Senhor nosso Deus em vão. Existem alguns versículos ainda que diz que eles têm sonhos porque são comelões, ou seja, dando a entender que os sonhos que eles têm não são de Deus, mas são sonhos da sua própria vaidade, relacionado a seus próprios interesses, meus queridos. Mas enfim, uma pessoa que fala Deus falou, mas Deus não disse, ele comete blasfêmia contra o Espírito Santo? Não, ele não comete blasfêmia contra o Espírito Santo. Até porque a blasfêmia contra o Espírito Santo é um ato que está relacionado a um pecado que expõe completamente a pessoa do Espírito Santo. Existe o pecado de se tomar o nome do Senhor em vão, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo
é um pecado que não tem perdão, certo? Vira e mexe, nós estamos falando usando o nome de Deus em alguma circunstância, alguma situação. Às vezes são situações que não tem nada a ver e nós colocamos o nome de Deus numa situação corriqueira. Então, qual que era o nome descrito na Bíblia que não se podia tomar não podia usar de forma em vão? Ou seja, tomar o nome do Senhor em vão não significa apenas dizer Deus falou ou Deus disse, mas tinha que ser o nome dele. Então, qual era o nome de Deus? Jeová é uma das transliterações para a língua portuguesa, certo? Além de Yahvé, Yehová, né? Então, Yahweh, do tetragrama YHWH, ou seja, a designação das 4 consoantes que compõem o nome de Deus em hebraico, certo? Ou seja, Yahweh. Então, para que houvesse ali a tomada do nome dele em vão, né, o pecado de tomar o nome do Senhor em vão, teria que ser usado essas palavras, o nome próprio do Senhor. Tanto é que os rabinos antigos mudaram o nome, né, o real nome do Senhor para alguns termos, como Elohim, El Shaddai, né, como Hashem, tudo isso para substituir o nome original de Deus, porque é muito perigoso utilizar o nome do Senhor em vão, entendeu, meus queridos? Que até mesmo os israelitas, né, segundo os historiadores, né, dizem que eles não escreviam o nome do Senhor mais de uma vez com a mesma pena, né? Uma vez que escreviam o nome do Senhor, por ser muito sagrado, eles escreviam ali o nome do Senhor e depois eles isolavam aquela pena, isolavam aquela caneta para que não fosse mais utilizado em outro nome, em outra situação. Então, a blasfêmia contra o Espírito Santo é mais específica, é uma exposição, é a exposição do Espírito Santo de forma maldosa, de forma arquitetada, é a exposição do nome do Senhor a uma vergonha pública, né? Como diz lá em Mateus 12, como diz lá em Hebreus, né? Que não se pode colocar o nome do Senhor em ignominia, em vergonha pública, né? Uma pessoa que antes foi convertido, né? Se batizou ali, passou por todo aquele processo, vivenciou ali as coisas relativas a Deus, e de repente ele decai da fé e coloca o nome do Senhor em vergonha, em ignominia. Isso aí é blasfêmia contra o Espírito Santo. Tem uma série de fatores ali, como eu já falei nos outros vídeos ali, né? Alguns detalhes específicos ali que constituem ali a blasfêmia contra o Espírito Santo. E às vezes a pessoa ali no meio do culto, né, da pregação ali, lança algumas coisas ali, Deus mandou dizer. Também tem aquela questão também, Deus mandou falar numa espécie de o que é melhor para você, uma espécie, vamos dizer assim, olha, Deus diz, né, na sua palavra, aí não existe pecado nisso aí, Deus disse sua palavra, Deus fala na sua palavra, Deus manda dizer a você por meio da palavra. Não existe pecado nisso aí, não existe tomar o nome do Senhor em vão. Tomar o nome do Senhor em vão é você usar o nome do Senhor em situações que não faz sentido nenhum você utilizar o nome do Senhor, né? Porque o nome do Senhor, ele é sagrado, ele é santo. Então, meus queridos, a blasfêmia contra o Espírito Santo é uma coisa e usar o nome do Senhor em vão é outra coisa. Usar o nome do Senhor em vão na lei era a morte, certo? Na graça tem o arrependimento, certo, meus queridos? Entrar no tabernáculo sem a permissão de Deus, que não fosse sacerdote autorizado para entrar e manusear os utensílios sagrados, era morte. Falar contra o Espírito Santo, blasfemar contra o Espírito Santo na graça, que é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, é morte. Então significa que o tabernáculo é sombra, né? O tabernáculo, a lei do tabernáculo é sombra da lei da graça acerca do Espírito Santo de Deus. Tá, meus queridos? Então, fique em paz aí, você não blasfemou contra o Espírito Santo. Se você usou do Senhor em vão algumas vezes aí, peça perdão a Deus, não faça de novo não,
né? Mas se porventura, por alguma, vamos dizer assim, por algum deslize, acabar novamente você praticando, você peça perdão ao Senhor e Ele vai te perdoar, tá? Fica na paz, mas não esqueça, blasfêmia contra o Espírito Santo é uma coisa e falar Deus disse quando Ele não falou é outra coisa completamente diferente. Tá, meus queridos? Fica todo mundo com Deus, até o próximo vídeo, se Deus assim permitir, né? Se inscreva no canal, não deixe de se inscrever no canal. Se não se inscrever, pelo menos deixa aí um like para ajudar o canal aí, para poder engajar o canal, para outras pessoas aí conhecer o nosso trabalho, tá bom? Fazendo isso, você também faz parte desse trabalho aqui e Deus vai abençoando essa obra e você também vai tendo parte e o seu galardão vai sendo acrescentado. Certo, meus queridos? Então fica todo mundo com Deus, a paz do Senhor para vocês. Obrigado por ter assistido até aqui, né? Até o próximo vídeo, se Deus assim me permitir, ok? Tchau.